Isso é muito bom, isso é saudável, isso é maravilhoso. Nós temos que estar felizes com o Senhor mesmo. João 15:11 fala assim, eu tenho dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e esta alegria de vocês seja completa. Essa alegria desses jovens aqui vem tudo do Senhor e glória a Deus, né? Estamos saudáveis e perfeitos. E olha, como é bom estar em culto jovem, gente. Estou me sentindo menininha hoje. Amor, eu rejuvenesci uns 20 anos, amor. Daqui a pouco eu vou chamar meu marido pedófilo. Pegando a novinha ali. Que coisa boa estar aqui, gente. E quando me deram essa honra, esse privilégio de estar ministrando primeiro a palavra do Senhor, que é um privilégio, uma honra muito grande, uma responsabilidade muito grande, na casa do Senhor, para o povo do Senhor, e num tema desse, o que de verdade importa, não é isso? O que na verdade importa. O Senhor me trouxe uma passagem de uma mulher, que a Ana já deu aqui um spoilerzinho, da mulher samaritana. Todo mundo aqui conhece, né? A gente vai falar de um encontro. E esse encontro não foi um encontro qualquer, não. Esse encontro foi um encontro com o Todo-Poderoso, com Jesus. E não tem como a gente se encontrar com Jesus e... Obrigada, Mateus. Não tem como a gente se encontrar com Jesus e sair do encontro da mesma forma, né? Não tem como. Isso é impossível. E a gente vai ler apenas alguns versículos da palavra de Deus que está em João 4. Alguns versículos, a começar pelo João 4, versículo 4. Amém? João 4, versículo 4, diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. A gente vai ler agora o 10, que diz assim: Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você teria pedido e dele receberia água viva. Vamos para o 13, 14. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E agora, para finalizar, o 28 ao 30, que diz assim: então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Filhos, a gente está falando aqui de uma mulher samaritana. E quando o Senhor começa a falar que era necessário passar por Samaria, ninguém queria passar por Samaria. O Senhor, ele estava na Judeia e ele ia para Galileia. E no mapa é assim, ó, Judeia aqui embaixo, Samaria no meio e Galileia lá em cima. Então era o caminho mais lógico deles passarem. Mas por que eles não gostavam de passar por Samaria? Porque, como diz nessa passagem, os judeus não falavam com os samaritanos. Os judeus odiavam os samaritanos e os samaritanos odiavam os judeus. Aí você pode perguntar: poxa, pastora, por que esse ódio todo? Falar rapidamente um pouquinho da parte histórica para a gente entender o porquê desse ódio. Antes da morte de Salomão, o reino de Israel era um reino com 12 tribos, era um reino único. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Então, dividido em reino do norte, com 10 tribos, que era Israel, e a capital era Samaria. E o reino do sul, com 2 tribos apenas, em que era Judá, e a capital era Jerusalém. Só que Samaria foi tomada pelos assírios, pelo exército assírio. Eles foram exilados, aquela coisa toda que a gente sabe. O Senhor permitiu, né, que o reino do norte foi tomado pelos assírios, porque todos os reis do reino do norte eram reis desobedientes, eram reis idólatras. E quando os assírios tomaram o reino do norte, que a capital era Samaria, o rei da Síria trouxe pessoas de lá. Ele exilou, mandou alguns
o cativeiro, ele derrubou os altares todos, os templos, e ele trouxe um povo da Síria para cá, ele dominou o reino do norte. Então ele trouxe algum povo, o povo idólatra, o povo, né, todo né, quebrado lá, e esse povo se deu em casamento com alguns judeus que permaneceram em Samaria. Então os judeus diziam que os samaritanos não eram um judeu puro, de sangue puro, porque eles zelavam muito por isso, né? Todo mundo aqui lembra da história de Abraão, que fez o servo dele jurar que ia buscar a esposa de Isaac no povo dele. Vocês lembram? Porque isso era muito sério para os judeus. Tinha que ser povo do sangue dele. Então os judeus odiavam os samaritanos porque diziam, era tudo judeu tabajara, tudo judeu falso, porque estava com sangue misturado entre o sangue dos judeus puro e o sangue dos idólatras do povo da Síria. E ninguém passava por Samaria. Galileia era um local que tinha sempre as festas bíblicas. Mas o povo dava uma volta, como eu falei, era Judeia aqui, Samaria aqui, Galileia aqui. O povo saiu de Judeia, dava uma volta no Rio Jordão, passava pelo deserto, caminhava vários quilômetros a mais. Dizem alguns estudiosos que caminhavam 2 dias a mais para chegar na Galileia, para não passar em Samaria. Porque era uma terra maldita. E o Senhor chega para os discípulos, que estavam ali conversando com ele, que no início desse capítulo a gente vê que o povo, que os fariseus já estavam ali brigando, quem que batiza mais? É João Batista ou é Jesus? É João Batista ou é Jesus? E o povo, não, é João Batista. Não, Jesus não batizou sim. Começou lá um disse-me-disse, Jesus falou, sabe o quê? Vamos embora daqui. Vou lá para Galileia. A gente já começa a aprender o seguinte, Jesus não está onde tem fuxico, fofoca e disse-me-disse. Ele, ó, aqui eu não fico. Estão começando a querer fazer competição, quem batiza mais se sou eu, se é João, quem que falou mais bonito, quem não falou, olha só. Com esse povo eu não quero saber. Então onde tem fofoca, fuxico, competição, divisão, facção, Jesus, ó, vamos embora, vou lá para Galileia, Jesus não está presente. E aí chegando na Samaritana, o Senhor disse, era necessário passar por Samaria. Eu imagino os discípulos de Jesus, o que está acontecendo? Logo ali, e ele fala, era necessário. Mas quando ele fala, é necessário passar por Samaria, não é necessário para Jesus, não é necessário para os discípulos, não é necessário para ninguém, além de uma única mulher. Sabe por quê, queridos? Por amor a uma única vida. O Senhor muda percurso, o Senhor muda história. O Senhor se encontra com pessoas que ninguém quer encontrar. O Senhor investe em pessoas que ninguém quer investir. O Senhor passou em Samaria só por causa da mulher samaritana. A palavra de Deus diz que ele estava cansado da viagem e que ele sentou num poço, chamado Poço de Jacó, onde na época Jacó deu para o seu filho José. Jacó era muito rico, porque na época quem tinha muitos poços era muito rico, porque a água era muito escassa, era muito rara. E Jacó tinha muitos poços, e esse poço ele deu para José. O Senhor chegou, sentou ali no poço, e a palavra de Deus diz que Jesus estava cansado. A gente já pode perguntar, né? Jesus cansa, gente? Se cansa? Nesse momento aqui, sim, porque ele era homem. E Jesus, ele veio ao mundo como homem para passar por tudo que é possível nós passarmos. Jesus sabe tudo o que você sente, porque Jesus ficou cansado, Jesus teve fome, Jesus chorou, Jesus se irou. Tudo que você sente, Jesus te entende, porque ele passou como homem. E aqui ele estava cansado. É possível a gente se cansar, viu? A gente só não pode deixar o cansaço nos vencer. É possível. Quem nunca aqui se cansou? Quem nunca aqui disse, meu Deus, eu estou no meu limite, não aguento mais. A gente só tem que ver o que a gente vai fazer com esse cansaço. Se é desistir, se é nos entregar, ou se é entregarmos na cruz e falar, Senhor, vem e me renova. Senhor, vem e me restaura. Faz tudo novo aqui. E ele chegou lá, porque ele já havia marcado esse encontro com a mulher, e essa mulher não sabia. Vocês acreditam que hoje o Senhor já marcou um encontro com você e você nem sabia? Mas quando o Senhor marca o encontro, querido, há transformação e mudança. Ele chegou e sentou no poço. E logo depois veio a samaritana. A palavra de Deus diz que era ao meio-dia que aquela mulher estava pegando água. Naquela época as mulheres tinham a missão sim de pegar água no poço. Era a missão das mulheres. Mas as mulheres só iam pegar água no poço de manhã bem cedinho, antes do sol nascer,
ou no final do dia ao sol se pôr, porque era deserto e era muito calor. Então já era um esforço muito grande ela pegar água. Vocês imaginam um sol do meio-dia do deserto. Mas por que essa mulher foi pegar água ao meio-dia? Antigamente as mulheres pegavam água em grupos. Sabe a gente quando vai no banheiro do shopping, as mulheradas? Só vai em grupo, né? É uma coisa incrível, gente. Vamos lá, amigo, no banheiro? Não quero não, bora. Aí quando vem, tá com 5, 6 no banheiro do shopping. Era mais ou menos assim. As mulheres todas pegavam água em grupo. E sempre ao amanhecer ou ao anoitecer. Essa mulher foi meio-dia e ela foi sozinha. Ela foi sozinha ao meio-dia. E isso era a rotina dela. Ela achava que esse dia era mais um dia de rotina. Era mais um dia comum. Era o dia que ela ia lá buscar água ao meio-dia e voltar. Por quê? Essa mulher ela era discriminada. Essa mulher ela era julgada. Essa mulher ela era criticada. Essa mulher quando olha para o Senhor e o Senhor fala assim para ela, dê-me de beber. O Senhor chega para ela e fala assim, dê-me de beber. E ela fala, o Senhor, sendo um homem e ainda judeu, fala comigo, uma mulher samaritana. Porque nem o homem falava com a mulher, e muito menos com a mulher samaritana, e quanto mais um judeu com samaritano. Mas como eu falei no início, Jesus veio ao mundo para justamente quebrar paradigmas e leis e coisas radicais. O Senhor chegou para nos fazer igual. O Senhor não tem diferença. Ele chegou para nos fazer igual. E aí ele diz assim, se tu soubesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria água, como a gente leu aqui, água viva. E ela fala rapidamente, Senhor, eu quero dessa água então, porque eu não quero mais voltar aqui. Eu não quero mais voltar aqui, Senhor. Então eu quero dessa água aí, me dá dessa água. Como é que eu faço? O poço é fundo, não tem balde para eu pegar, como eu faço? Olha que tremendo, queridos. O Senhor podia falar assim, toma da água viva. Não podia? Vocês lembram do cego de Jericó? Senhor, meu Deus, o que tu queres que eu te faça? Eu quero ver. Veja. Não foi assim? O Senhor podia chegar para ele e falar assim, tu quer água viva? Toma água viva. Mas o Senhor não fez isso. O Senhor, antes de responder, ela falou assim, faz o seguinte, vai lá e chama teu marido. Aí eu imagino essa mulher falando, meu Deus, marido para tomar água, o que tem a ver uma coisa com outra, né? E ela fala, Senhor, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. E o Senhor fala para ela assim, disseste a verdade, porque tu já tivesse 5. E esse que tu tem hoje não é seu marido. Aquela mulher era uma mulher frustrada de relacionamentos. Aquela mulher já teve 5 relacionamentos frustrados. E o 6º que ela estava não era marido dela. Em outras palavras, essa mulher estava adulterando. Essa mulher era uma adúltera. Ela estava com o marido de alguém. Por que será que o Senhor perguntou a ela, chama lá, vai lá e chama, se eu pediu para ela lá chamar o marido? Porque justamente, queridos, antes do Senhor oferecer a fonte de água viva, Ele vai curar onde mais dói em você. Ele vai curar aonde pode ser a brecha que essa água viva pode descer e ir embora. Às vezes a gente quer muito água viva do Senhor. Às vezes a gente quer muita presença. Eu quero muito Jesus. Eu quero ser igual esses jovens aqui, ó, cheio de unção. Aquele menino, cadê aquele menino que estava tocando, Gabriel? Ele, né? Que unção, meu filho, que o Senhor te conserve assim. Que unção que tem na tua vida. Imagina que eu falando assim, eu quero ser igual a ele, com essa unção, com esse dom. Eu quero ser igual a esses jovens aqui, cheios da presença, alegres, felizes, obedientes. Mas para nós ganharmos tudo isso, o Senhor quer fechar algumas brechas, alguns buraquinhos, às vezes, que tem, sabe, na gente? Enquanto Ele vai dando a água, pode vazar por ali, ó. E a gente fala, meu Deus, por que eu não consigo? Por que nada acontece? O Senhor quis curar a alma dessa mulher. O Senhor, Ele cura a alma antes dele fazer o milagre. Vocês lembram aqui da passagem do filho da viúva de Naim? A mulher estava enterrando o filho. Aí quando chega no meio do caminho, ela encontra com Jesus. Aí Jesus, a mulher queria o quê? Que Jesus tocasse no filho, o filho levantasse logo. Não era assim, gente. Qual é a mãe que não ia querer isso? O Senhor chega para a mulher e fala assim primeiro, não chore. O Senhor quis curar primeiro
o coração dela, a alma dela. Só que em outras palavras, disse assim, ó, fica tranquila que eu vou fazer, mas primeiro confia. E o Senhor queria curar a alma dessa mulher, porque era onde doía. Era uma coisa que ela insistia. A gente às vezes insiste em situações que não é para nós insistirmos. E a gente sofre. Essa mulher insistiu no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e até no sexto. E já nem era dela. A gente às vezes quer insistir em coisas. Não, Deus sabe como fazer de novo. Não consegui agora fazer de novo. Nós precisamos ser persistentes sim, mas se estiver na direção do Senhor. Se o Senhor te direcionar a fazer aquilo. Porque aí Ele vai estar com você. Essa mulher, ela fugia de todo mundo. Quando ela chegou lá, ela falou, bom, vai ser mais um dia normal. Eu vou aqui pegar a minha aguinha aqui com o meu cântaro e vou voltar para casa. A gente pode achar que hoje é mais um culto jovem. Mas quando Jesus chega, tudo é diferente. A diferença é Ele. Aquele dia foi diferente para ela. E aí Jesus, e ela fala assim, aí ele fala o que a gente leu aqui, que é muito lindo, que é no 13 e 14, que ele fala assim, mas quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher, ela se contentava como temporário, como transitório. Às vezes a gente na nossa vida se contenta com pouco, com transitório, com temporário. O poço podia secar. Um dia eu não podia, de repente estava doente, estava com alguma coisa, eu não podia ir lá pegar água. Ela todo dia, era 24 horas, a água durava, no outro dia ela voltava. E no outro dia ela voltava. Imagina o desgaste dessa mulher por confiar numa coisa que era temporária. Vocês lembram de o nome do irmão de Jacó? Esaú e Jacó? Ele chegou no campo faminto. Falou, Jacó, tu está fazendo sopinha de ervilha tão gostosa de lentilha? Me dá um pouquinho disso aí. Aí ele fala, só se você me vender a primogenitura. Aí eu te dou. O que me adianta a primogenitura? Eu estou morrendo de fome, gente. O que vai adiantar? Nessa sopa logo, toma aqui. Tu jura? Ele disse, juro. Ele trocou o eterno, o valioso, que era a primogenitura que veio do Senhor, por algo temporário. Que no dia seguinte eu estava com fome de novo. A gente muitas vezes tem que vigiar para não perder aquilo que Deus nos deu, que é o eterno, por algo que é temporário. Por algo que vai apenas nos satisfazer naquele momento da fome. Como esta mulher aqui tinha sede, mas a sede dela não era da água. A sede dela era de justiça, era de igualdade, ela queria tirar o peso, ela queria tirar todo o julgamento, ela queria tirar as palavras de maldição que ela recebeu. Ela estava com sede de viver uma vida sem nada daquilo. E aí, quando ele fala dessa água, ela fala assim, Senhor, dê-me então dessa água, para que eu não tenha mais sede, Senhor, e que eu nem precise voltar a tirar água desse poço. Ela estava cansada, queridos, porque a insistência em coisas que não é a direção de Deus nos cansa. Através dela, ela disse, eu quero, por favor, dessa água. Quando ele falou dos maridos, ela disse assim, Senhor, vejo que é profeta. Lá no final, quando a gente leu, ela disse assim, a palavra de Deus diz assim, quando Jesus chegou lá, para a gente entender, quando Jesus chegou lá, ele chegou com os discípulos. Mas Jesus ficou sozinho com ela, porque Jesus mandou os discípulos irem à cidade comprar comida. Então os discípulos não estavam ali. Porque muitas vezes o Senhor quer ter um encontro com você a sós. Muitas vezes é você e o Senhor, Ele quer falar só contigo. Então ele falou para os discípulos assim, vai lá para a cidade e compra comida para a gente, já sabendo que ele queria ter um encontro a sós com a samaritana. Mas o interessante é que assim quando ele falou que a água que eu te der pode jorrar, né, fonte de água viva, imagina essa mulher jorrando com uma necessidade absurda da justiça, como eu falei. E a palavra de Deus diz que ela deixou o cântaro e foi à cidade falar de um homem que falou toda a vida dela.
Por que ela deixou o cântaro? Porque o cântaro era onde trazia as lembranças do passado dela. E ela disse, hoje é a minha oportunidade de mudar minha história. Hoje é a sua oportunidade de mudar a sua história. Mas muitas vezes nós andamos com aquilo agarrado na gente que vai nos lembrar o passado. Isso aqui eu não esqueço. Isso aqui é quando o Senhor pergunta do marido, muitas vezes a gente fala o seguinte, ó, Senhor, faz comigo, mexe comigo, mas nessa área aqui tu não mexe não, Senhor, porque vai doer, porque eu tenho que lembrar lá do passado que eu vivi. Mas o Senhor diz hoje para mim e para você, deixa o cântaro aqui no poço de água viva, que sou eu, porque eu vou fazer jorrar em você. Mas para viver o novo, querido, nós precisamos deixar o velho. Quando nós somos ocupados de um passado, de um velho, aonde vai ter espaço para o novo chegar? Não tem como. A palavra em Isaías, se não me engano, é 43:18, fala assim, ó, esqueça o que se foi, não viva no passado. Aí ele fala assim, ó, veja, estou fazendo uma coisa nova. Você não percebe? É a palavra de Deus que diz isso. Por que a gente muitas vezes não percebe o novo do Senhor? Porque o nosso olho está lá atrás no passado. Essa mulher, ela tinha que deixar o cântaro ali e nunca mais pegar aquele cântaro. Porque a sede dela o Senhor ia suprir. E ela deixou o cântaro. E muitas vezes nós temos que deixar lá atrás, ó. Porque às vezes a gente quer caminhar para frente, mas olhando para o passado. Como que eu vou conseguir caminhar se eu estou olhando para o passado lá atrás? E o mais interessante foi que logo depois os discípulos do Senhor chegaram com a comida, simplesmente. E essa mulher, ela foi para a cidade. E a Bíblia diz que o povo todinho veio com ela ver quem era Jesus. Mas era uma mulher que não era ouvida. Era uma mulher que sofria preconceito. Era uma mulher que ninguém podia se aproximar dela. Se soubessem que ela era adúltera, a lei era apedrejamento. Então era uma mulher que ninguém ouvia aquela mulher. Tanto que ela estava sempre escondida dos outros, estava sempre num local, numa hora que ninguém estava ali. Mas, queridos, quando o Senhor entra, quando a fonte entra, ela começa a jorrar Jesus. Essa mulher mudou, a cidade viu uma outra mulher na Samaritana. E quando essa mulher chegou na cidade e começou a falar, venham ver um homem que falou toda a minha vida, será ele, não será ele o Cristo? Ela fez discípulos, ela trouxe todo mundo. E os discípulos de Jesus foram na mesma cidade comprar comida. Mas não trouxeram ninguém, interessante, né? Só trouxeram comida. Essa mulher virou uma missionária, essa mulher virou uma evangelista. Por quê, queridos? Porque aonde ela ia, ela jorrava Jesus. Aonde ela ia, ela jorrava Jesus. É assim que o Senhor quer fazer com a gente hoje. É esse encontro que Ele quer ter comigo e com você hoje. É o encontro com a fonte de água viva. Para nós sermos transbordantes mesmo. Para quando a gente chegar, nossa, eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a ele. Ai, me leva com você. O que aconteceu? Que Cristo é esse que você tem? Eu quero conhecer. Porque nós precisamos jorrar Cristo aonde nós formos. Essa mulher foi uma cidade, ela era excluída. Ela não era ouvida, ela não tinha vez, ela não tinha voz. Mas quando ela disse, não, Senhor, peraí, eu quero essa fonte de água viva para mim, porque eu não quero mais ter sede. Eu não quero mais lembrar do meu passado, eu vou jogar esse cântaro lá fora. Eu não quero mais saber o sofrimento que eu passei, porque agora o Senhor mudou a minha história. Agora o Senhor me encheu, agora o Senhor me transbordou. E é isso, queridos, que o Senhor quer fazer comigo e com você. Esse mesmo Jesus que encontrou com a samaritana e disse assim, era necessário passar por Samaria, por amor a uma vida. Hoje ele diz assim, ó, é necessário passar pela Gonçalves Dias, por amor a mim e a você. Hoje ele quer encontrar comigo e com você aqui nessa noite.